Queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. A gente está gravando essa introdução no dia 26 de outubro e nesse episódio vocês vão conferir bons trechos de uma das rodas de conversa online que a gente ofereceu nas últimas semanas. Foram várias. Mas, antes, a gente vai contar um pouquinho... Vocês não estão vendo o vídeo. Se vocês estivessem vendo esse vídeo, você ia ver as nossas caras amassadas e cansadas. Uma espécie de ressaca que não é uma ressaca etílica. E a gente vai contar um pouquinho do final de semana. Porque não tem como não contar desse final de semana. Ai, como foi maravilhoso. Cadê a energia, Vivian? Vamos? Como foi bom. Não sei, eu acho que a gente já tá pensando e... Nossa, como vai ser encontrar todo mundo, vai ser muito bom. Mas superou todas as expectativas. Eu acho que as rodas... A gente fez uma roda presencial em BH e uma roda presencial em São Paulo. Todas com pessoas muito maravilhosas. E tivemos o primeiro encontro da turma. Porque agora eu já tô encarnando que é o primeiro. A gente vai fazer outros ainda, né? Foi um encontro Vamos fazer de uma retrospectiva encerramento. do que aconteceu. Boa. Sábado primeiro. Sábado. O que aconteceu sábado? Esse sábado. Sábado. Eu saí de casa há 15 dias. Então, qual sábado? Esse sábado fizemos uma roda em São Paulo, na Casa Casulo, um lugar lindo, com 50, 60 pessoas, 60 planejadores que estão querendo começar a trabalhar ou que já começaram, ou que... e a gente dividiu os desafios, que é isso que a gente faz nas rodas, e a gente se abraçou, entendeu que é muito mais interessante, muito mais inteligente a gente seguir fazendo isso juntos e dividindo essas experiências. E, enfim, acho que pra mim é sempre uma oportunidade muito incrível pra todo mundo que tá lá. E eu acho que foi uma roda tão... Todas as rodas são muito gostosas, né? A gente já fez aqui em Brasília, fez algumas rodas online, fez em BH, todas são muito gostosas. E todas as rodas presenciais contaram com alunos. Mas essa roda de São Paulo contou com muitos alunos. A turma despencou, meu Deus do céu, 3 horas de voo, 4 horas de voo para chegar em São Paulo, porque a gente marcou propositalmente na véspera do nosso churrasco de encerramento dessa primeira turma da nossa formação. Então, acho que é uma rota especial também por conta disso, né? Porque eram muitos rostinhos que a gente tá vendo 2 vezes por semana há 5 meses e a gente já criou um carinho, uma consideração, é meio que um clima de... a gente se conhece há tanto tempo, é meio que família, a gente tá se vendo agora pela primeira vez. Então, sábado foi um dia muito maluco, assim. Aí a gente foi almoçar, depois todo mundo da roda. A gente encontrou o Alexandre Frota numa hamburgueria. Meu Deus do céu, foi um dia muito aleatório. Foi muito legal. E aí domingo era o dia do grande churrasco. Do grande churrasco. E aí fomos todos num grande ônibus escolar. Não foi no ônibus, foi num transporte bonitinho, mas o clima foi de uma excursão de escola, assim. Foi. Pra Serra da Cantareira, pra um grande churrasco. Um dia inteiro perto de quem a gente nunca tinha visto, mas a gente é amigo há trocentos anos. Essa sensação, assim, pra mim, com todo mundo que tava lá. E eu acho que foi gostoso porque pra gente, enquanto quem organizou esse negócio todo, né, quem tirou essa formação e essa empresa do papel e colocou no mundo... É uma espécie de reconhecimento e de encerramento de um primeiro ciclo que foi muito legal fazer e com muitos resultados, e enfim. E ao mesmo tempo, eu fiquei muito surpresa e muito feliz com a integração entre eles, assim, né? Com a troca. E eu fiquei muito surpresa e fiquei muito, muito feliz. Eu também. Teve uma hora que eu tava meio perdido, assim, já algumas horas de churrasco, eu só fiquei olhando assim. E as pessoas estavam se abraçando e trocando como se fossem amigas há 15 anos, sabe? Isso. Então, foi muito, muito especial, assim. Eu tenho certeza que as próximas turmas serão especiais, mas essa turma foi a primeira, sabe? E essa turma foi a que aceitou o nosso convite quando a gente não tinha resultado para mostrar. Então a gente falou, olha, a gente faz isso aqui há trocentos anos, a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu nunca tinha formado ninguém, você já tinha experiência da Papo de Valor, mas é diferente, né? Você tá contratando pessoas na sua empresa ali, a gente tá meio que... olha, a gente acredita que por aqui vai, esse aqui é o preço, essa aqui é a proposta, quem quiser vir vai ser bem-vindo. Então, acho que tem um voto de confiança. Agora, a gente vai começar uma campanha de divulgação da segunda turma.
A gente tem resultados para mostrar que, assim, para quem se identifica com a nossa abordagem e é uma pessoa razoável, eu acho difícil a pessoa não considerar fortemente entrar. Né? Se a pessoa se identifica com a gente, se você não se identifica, tá tudo certo. Mas se você se identifica com os resultados, acho muito difícil a pessoa não considerar fortemente, né? Não sei como é que você vê essa questão, Vi, também. Sim, fica um pouco mais fácil, né? Porque eu acho que a gente teve, nessa primeira turma, pessoas que entraram em momentos muito diferentes. Pessoas que nunca tinham pensado em trabalhar com isso e falaram, eu vou entrar aqui, vou fazer um teste, vou ver se isso aqui é pra mim. Pessoas que já estavam no segundo, terceiro mês, mas ainda faturando R$400, fazendo uma reunião remunerada e algumas pro bono. Pessoas que estavam ganhando 3, 5 e pessoas que estavam ganhando 10, 15, 20. Exatamente. E a gente consegue perceber que, naturalmente, obviamente, o ganho delas foi um pouco diferente. Cada uma estava buscando uma coisa diferente em um momento diferente, mas todo mundo... eu tô muito apaixonada, é isso, na verdade. Tá acontecendo. Acho que tá difícil. A gente encontrou depois da roda, ou no dia anterior, e no domingo, na segunda. E aí eu acho que tem alguns momentos que a gente simplesmente olha um pra cara do outro e fala, é muito louco isso que tá acontecendo. Olha que coisa maravilhosa. Então, sim. Enfim, tô muito ansiosa pra próxima turma e pro próximo ciclo, e enfim. E aí, só pra gente complementar essa pequena retrospectiva. Era pra ser uma introdução do episódio, né? Então, quase 10 minutos já. Mas fica com a gente aqui, vai ser bom, fica com a gente aqui. Aí a gente terminou o churrasco no domingo. E a gente tava na Serra da Cantareira. Aí, beleza, dormimos por lá e dia seguinte, calhou, a gente foi meio que juntando todos os eventos, claro, mas era o dia do Congresso Internacional da Planejar. Pra quem não sabe, a Planejar é um órgão, ele não regulamenta a nossa atuação, mas ele oferece diretrizes e ele fomenta a profissão do planejador financeiro no Brasil. E a gente está acostumado a frequentar os eventos, né, as iniciativas, conhece bastante gente, mas foi a primeira vez que eu fui num evento da Planejar. A quantidade de abraço que a gente deu em pessoas completamente aleatórias. Completamente. A pessoa, nossa, Muri, você é muito mais alto do que eu achei que você era. E eu queria te agradecer porque eu li o Dinheiro Sem Medo. Ou, Vivian, eu acompanho a Papo de Valor, acho muito maravilhoso o seu trabalho. Eu não sei, foi muito diferente. Tá lá, neste ano, tendo a escola, foi muito diferente. Sim. E eu acho que até o próprio podcast, assim, a gente ouviu muitas vezes, né? As pessoas falando, parece que eu conheço vocês, do tanto que eu já conversei com vocês ouvindo a nossa conversa. E isso... Então, se você está escutando a nossa conversa, a gente gostou muito de ouvir isso pessoalmente, de receber um pouco do que, às vezes, parece que a gente tá aqui conversando só nós dois, mas na nossa cabeça a gente tá conversando com cada um, assim, é com todo mundo, né? A gente, só calhou de estar nós dois aqui nesse vídeo gravando nosso áudio, mas a gente traz pra cá as conversas que a gente tem no individual com cada um de vocês. Então foi muito gostoso. Então, obrigado para todo mundo que separou uns segundinhos, deu um abraço na gente, que pediu autógrafo do livro, da pesquisa, enfim, foi muito maravilhoso. E é por isso que a gente tá com essa voz meio amassada e com essa cara meio amassada, mas nos recuperaremos e o podcast continua firme, a pesquisa está disponível, então entra lá em nossa.cc, tem todas as informações e na semana que vem nós começamos a conversar com as pessoas que estão na lista de espera da turma de 2023. Então, a turma ela começa no dia 31 de janeiro, porém as matrículas vão ser feitas já, a partir da semana que vem. Toda a explicação está em nossa.cc/formação, mas se você entrar em nossa.cc, tem todos os links bonitinhos, você consegue navegar e entender como é que vai ser a dinâmica. Eu não consigo recomendar mais. Então, assim, passe por lá. Se você gosta do podcast, se você tem afinidade com o jeito que a gente conduz as nossas empresas, provavelmente formação é para você. É isso? Sim, e se por acaso você, além de conversar com a gente, porque se você preencher lá, a gente vai dar um oi nas próximas semanas, quiser conversar com os nossos alunos, fiquem super à vontade. Eu acho que isso me dá uma sensação tão boa, sabe? De falar, só conversa com quem passou, porque tá mais ou menos no seu momento, porque eu acho que foi
Foi muito gostosa essa jornada, foi muito gratificante pra gente e com muitos resultados pra eles. E eu acho que essa troca entre pessoas que estão no mesmo momento, eu acho que pode ser rica também. Tem um monte lá no nosso grupo do Telegram, é só puxar a conversa lá. Eu acho que eu faria isso. Ótimo. Eu acho que também. se eu tivesse interessado, além de conversar com os professores e ver se eles de fato fazem o que eles falam e se eu vou com a cara deles, eu acho que eu conversaria com um aluno, assim, pra saber uma experiência 100% isenta, né? Porque nós claramente estamos apaixonados por isso. É isso. Vamos pra vinheta? Vamos. Roda a vinheta. É assim que fala? Roda a vinheta. É assim que fala. Vamos? É isso. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Quer começar, Daisy? Manda bala aí. Sim. Primeiramente, deixar aqui a minha admiração por vocês dois. Né? Acho que eu vivi, foi como quase que eu conheci o planejamento financeiro através dela, ainda mais, né, só meninas, aí depois veio o menino. Então, assim, gente, é como estar no meio de estrelas aqui, estar com vocês, tá? Parabéns. A Muri também, os conteúdos. Obrigado. E, sigo vocês em tudo e podcast e tudo mais. E, enfim, meu principal desafio é dizer o que eu faço. Quando perguntam, né? Tipo, eu tô lá numa conversa e aí eu pergunto pra pessoa o que ela faz, para que ela me pergunte o que eu faço, e aí eu vou dizer o que eu faço. Então, tentar fazer alguma analogia que mostre para ela, né? Tentar, porque falar planejadora financeira, a pessoa já fica aquele, tá, vou mudar de assunto. Parece que dá um bloqueio porque eles não entendem o que é. Pô, acho que essa é uma angústia tão presente na nossa área. A gente até colocou uma pergunta na pesquisa. Vocês sabem dessa pesquisa aqui? A gente fez uma pesquisa ano passado, esse ano, e publicou esse livro aqui. Chama O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. E a gente conversou com pessoas para saber o que essas pessoas esperam de um planejador financeiro, né? Quem é o planejador financeiro dos sonhos? E uma das perguntas é com quem que as pessoas fazem um paralelo em termos de profissão. O planejador financeiro é meio que parecido com o quê? Com qual profissão do mercado? Porque a nossa profissão é super nova. Então, a gente aprende por referência e associação. E eu fiquei surpreso com as respostas que surgiram. Não sei se para você foi assim também, Vi, mas uma profissão que surgiu com muita força nas respostas foi o nutricionista. Achei curioso, sim, as pessoas associarem com o nutricionista. Tiveram associações também com médico, com advogado. Então foram essas as profissões que as pessoas meio que associaram. O que eu posso Personal te dizer, trainer também faz sentido, né? Personal, super. O que eu posso te dizer, Daisy, é que isso melhora com o tempo e você aprende a fazer apresentações mais adequadas àquele público. Porque, por vezes, a gente atua com projetos tão diferentes, de maneiras tão diferentes, que não dá para a gente se apresentar da mesma forma, de uma única forma, para públicos que estão esperando respostas em níveis diversos. Então, eu estou conversando com colegas de profissão aqui, né? Alguns já atuam há algum tempo, outros estão começando agora. Eu posso falar, eu me envolvo em projetos relacionados à educação financeira, projetos dos mais diversos tipos, consultoria individual para gente rica, para gente pobre, para classe média, ofereço consultoria para sei lá o quê. Dá para eu fazer uma apresentação mais alongada, porque as pessoas sabem desse universo. Se eu estiver conversando, por exemplo, com um colega, ex-colega de faculdade, assim, eu fiz computação, aí eu estou conversando com ele, eu posso falar, eu ofereço consultoria financeira, ou para pessoas que têm muita grana e querem investir, ou para pessoas endividadas. Pronto. Você não precisa passar o seu currículo todo, sabe? Não sei como é que você faz por aí, viu? Eu sei que você é boa disso aí. De repente, apresentar da maneira certa para aquele contexto. Uma coisa que eu tento e que eu fui, não sei, acho que apurando com o tempo, é que geralmente esse espaço, ele acontece, não é a primeira pergunta que a pessoa faz pra gente. Aconteceu oi, tudo bem? Se é uma pessoa que a gente não conhece, tem algum contextozinho antes, ou você sabe mais ou menos de onde aquela pessoa vem.
E aí, em geral, eu tento começar de uma forma mais, não sei, eu ia falar humorada, mas eu não sou uma pessoa do humor, não é que é para ser engraçada, mas vou dar um exemplo. Eu fui esses dias fazer uma aula na Velocity, e aí a professora tá lá dando a aula, e aí em vários momentos ela falava, vamos, hoje é quarta-feira, a gente tem que trabalhar o resto da semana para poder pagar os boletos. Falou várias vezes a história dos boletos. E aí, na hora que saiu, foi a primeira vez que fiz aula com ela. E ela, que legal que você veio e tal, primeira vez. Eu falei, ela, que você faz? Eu não sei se foi exatamente essa pergunta, mas ela perguntou alguma coisa relacionada a isso. Eu falei, eu tiro professores das dívidas, ajudo eles a pagar os boletos. E aí ela riu, e aqui a gente conseguiu esticar a conversa. Então, em alguns momentos, eu meio que, eu sei que a pessoa é nutricionista, eu ajudo o nutricionista a ganhar melhor, a ter um resultado melhor, e aí eu engato um pouquinho na conversa, porque a pessoa fala, uai, como assim? É isso que eu preciso. É essa sensação, ainda que não verbal, eu quero gerar. A pessoa olhar para mim e falar, meu Deus, você jura que eu tiro pessoas das dívidas? Às vezes eu falo isso, e aí eu completo. Falo, não, deixa eu explicar direito. Eu sou planejadora financeira, mas a gente já quebrou um pouquinho essa primeira barreira. Acho que é bom também. E eu acho que esse é um negócio muito muscular, viu, Daisy? Isso melhora com o tempo. Você vai ganhando repertório para explicar seu trabalho conforme você repete. Então, você vai explicar muitas vezes e com o tempo você vai achar atalhos para explicar melhor para uma pessoa que vem de segmento bancário, por exemplo. Ou uma pessoa que não tem tanta escolaridade, a pessoa não tem repertório ali intelectual para alguma coisa um pouco mais refinada. A gente vai querer conversar com todos os públicos, né? A gente quer fazer nosso trabalho chegar em todos os lugares. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, assim. Vai lá, Cris. Conta seu desafio pra gente. Bom, meu desafio é prospecção. E não estou colando o Amuri, é prospecção. E eu entendo que a prospecção, assim, de eu olhar e determinar qual é o nicho, para quem que eu estou conversando, com quem eu estou conversando, porque eu atendo pessoas que têm 20 anos, eu atendo pessoas que têm 60, então, de backgrounds muito diferentes. E aí, a recorrência. Como é que eu prospecto a recorrência? Como é que eu abordo uma pessoa com quem eu já tenho um rapport, com quem eu já conversei, sem ser uma coisa vendedor, sabe? Sem ser uma coisa, um vendedor chato, um vendedor que, enfim, aquele que a gente não quer atender. É isso. Boa. Eu queria primeiro chamar a atenção assim, me chamou muita atenção um ponto que você falou. Eu não sei para que nicho que eu prospecto. Por que tem que ter um nicho específico? Eu acho que às vezes vale a pena a gente questionar um pouco essas questões assim, porque às vezes a gente vê e lê muito essa coisa do marketing de que se você foca a comunicação em um único nicho, você tem mais chance, você tem não sei o quê, enfim, tem todo esse negócio. Mas eu sinto que às vezes a gente faz recortes que não, a depender do momento que a gente está, eles não são exatamente necessários, sabe? A gente tem discutido muito essa questão do será que a gente tem que focar em uma coisa muito específica para a gente conseguir chegar a muitos nutricionistas? Ou será que a gente é autônomo e a gente atende pessoas individualmente? A gente precisa de uma base tão grande para a gente poder comunicar, sabe, questionar um pouco essa história do nicho. Eu pensaria um pouco nisso. Eu sinto que, às vezes, o nicho ele acaba se formando muito mais com o aspecto do como a gente fala sobre finanças, ou o que a gente acredita que é planejamento financeiro, do que exatamente na profissão daquela pessoa. Para mim, esse nicho ele fez muito sentido, assim. Boa. Eu vou por aí também. Eu acho que tem uma questão de momento também. Então, se você está começando, o meu melhor conselho de coração é atenda o máximo possível o quanto antes. Você precisa acumular horas de atendimento. É isso que você precisa no começo. Então, você vai atender o seu vizinho, a sua vizinha, o seu primo, a sua tia, o amigo do seu primo. Tudo que você puder acumular de horas de atendimento nesse começo, me parece uma vantagem. Eu conheço planejadores que
estão com a agenda abarrotada com nicho e sem nicho. Mas eu não conheço nenhum planejador que conseguiu criar uma atividade profissional sólida sem começar a atender, sem ganhar horas de atendimento. Então, eu acho que essa deveria ser uma primeira prioridade. Com o tempo, a gente vai perceber que uma comunicação mais direcionada e mais coesa tende a ser mais impactante. Então, se eu estou conversando com o mundo inteiro, eu vou achar uma narrativa que vai ser ok para o mundo inteiro. Se eu estou conversando só com autônomos que trabalham com recorrência, minha comunicação ela é mais direcionada, então ela é mais potente. Isso é verdade. Isso não quer dizer que antes de começar a atender, de acumular 50, 70 clientes, você precisa definir o seu nicho. Eu acho que isso acaba virando, a gente coloca o carro na frente dos bois, sabe? É uma vontade de adequar o melhor modelo de negócio, um logotipo perfeito e um site feito pela NASA, um negócio tudo lindo, sendo que nesse momento você precisa atender 50 clientes. A sua meta na geladeira que você vai colocar, atender 50 clientes. E a gente tem batido isso muito na tecla com os alunos, né? Então, não me deixem mentir os alunos aqui, a gente enche o saco deles todas as aulas, do tipo, não, eu queria fazer um Instagram com fotos profissionais, tudo bem, você já atendeu 50 clientes, você precisa começar a atender. Então, eu acho que esse deveria ser uma prioridade. E aí o nicho, você vai entender também aonde você entrega mais valor. E eu acho que isso vem com a rodagem. Então, eu não me preocuparia tanto com isso neste momento. E sobre a recorrência, eu não entendi se você gostaria de ter processos de assinatura com seus clientes, que é um modelo de negócio perfeitamente factível, ou se você gostaria de se manter próximo dos clientes para vender outras coisas para ele. Eu não entendi bem qual é o ponto. Então esclarece para a gente, Cris, para a gente seguir esse papo, porque esse é ótimo. Eu adoro esse pedaço também. Eu penso na parte da assinatura. Ao final do processo, eu vendo um processo de mentoria, e ao final desse processo, acoplar, apresentar de uma forma que não... Bem, eu sei que isso tem coisa minha, mas assim, de uma forma que não seja, sabe, tipo, olha, não desligue agora, você leva também, sabe, aquela coisa assim, mas assim, esse processo da assinatura, porque eu de verdade acredito muito que essa assinatura, essa recorrência, ela é muito positiva, para não ficar uma coisa isolada e daí depois aquilo meio que fica descuidado. Justo, bom ponto. Comenta a recorrência, Vi, que eu acho que eu tenho opinião polêmica sobre isso, então você manda a sua aí primeiro. Eu ia perguntar, você quase respondeu a pergunta que eu ia fazer, Cris. Por que você acha que o cliente tem que continuar? Eu acho que o gancho é essa resposta. Eu acho que ele tem que continuar porque ele não vai dar conta sozinho. E aí eu acho que para onde essa resposta for, vale a pena a gente cavar um pouquinho mais. Por que ele não vai dar conta de fazer sozinho? Ao longo do processo, eu estou deixando ele dependente ou eu estou dando autonomia? Não, eu acho que o cliente tem que continuar porque é difícil, coisas novas vão surgir na vida dele, desafios novos, e eu acho que ele vai se beneficiar estando junto comigo. Então, eu consigo fazer um gancho falando, olha, aqui, será que o que você acha da gente continuar junto por mais algum tempo? Só para a gente garantir que esse plano e esse formato de controle que a gente está fazendo, ele vai continuar acontecendo, ele vai continuar indo para a vida prática. E aí a gente vai espaçando isso depois, ou que seja uma assinatura, que não necessariamente ela precisa ser mensal, né? Vou levantar a bola para o Amori agora. Não necessariamente ela precisa ser mensal. Se a gente quer dar autonomia para o nosso cliente, porque a vida financeira dele, são os desafios dele, é o dinheiro dele. Se a gente quer oferecer uma autonomia, e que no livro eles pontuaram que eles querem autonomia para poder lidar com as próprias questões, será que então, na verdade, a gente não tem aqui, vamos daqui um ano encontrar de novo para a gente fazer alguns ajustes, para a gente ver como é que tudo seguiu? Eu acho que vale pensar o porquê que a gente acha que esse cliente tem que ficar com a gente. E aí é uma sugestão ao final desse primeiro processo, assim, que eu acho que é válida. Boa. E se isso está claro para você, Cris, se você acredita de verdade que você vai continuar gerando benefício para esse cliente, não é para essa venda, se você fazer essa venda com o pé atrás, sabe? Você vai fazer a venda porque você está oferecendo algo que na sua visão é bom para ele. Então não tem por que ter vergonha, porque é um negócio bom para ele. Então eu acho que vale escarafunchar o porquê você acredita de verdade que ele deveria continuar. E se você acredita que ele deveria continuar, maravilhoso. Eu também acho que algumas pessoas deveriam continuar tendo um acompanhamento constante de um planejador financeiro. Se você tem clareza do porquê, fica mais fácil montar uma argumentação de venda.
E eu sinto você, algumas vezes, não só você, Cris, mas eu já ouvi esse comentário nas salinhas também, uma demonização do processo de venda, como se vender fosse errado. Não tem nada de errado com vender, pessoal. A gente está oferecendo um negócio que a gente acredita que é benéfico para as pessoas. Então a venda, não precisa pedir desculpa para vender. Tipo, desculpa por te oferecer um negócio que eu acho que é muito bom para você. Não faz nenhum sentido isso. Então eu acho que vale a gente trabalhar naturalizar o processo de venda. Não igual a Polishop faz. E não é só isso, você ainda leva essa panela, não é isso. Mas a gente está oferecendo um negócio que tem potencial de mudar a vida daquela pessoa. Eu não trabalho com nenhum tipo de recorrência, Cris. Pelo menos quando eu atendi individualmente, eu não oferecia nenhum tipo de recorrência. Porque no meu modelo de negócio isso não encaixava. Então, em alguns cenários, eu acho que o cliente deveria ter uma recorrência? Acho. Estou disposto a oferecer essa recorrência? Não. Então, quando a gente pensa um negócio, a gente encaixa a nossa disponibilidade com a necessidade do mercado. Onde existe essa interseção é onde tem um modelo viável. A gente fala bastante sobre isso no livro também. Nunca encaixou no meu. Então, eu me permito trabalhar no pedaço onde eu acho que eu sou mais útil, que é nesse atendimento, nesse pacote de atendimento, nesse projeto que eu construo com o cliente. E aí depois ele segue. E eu tenho trocentos clientes que passaram por mim e depois seguiram, até com a Papo de Valor ou com consultores que eu indiquei na época, por algum motivo. Então, não se sinta obrigado a vender a recorrência. Se você quiser, pode, e você não deve ter vergonha para vender. Acho que esse é um resumo. Vou lá com os meus dilemas. Bom, o primeiro protocolar é a parte comercial, né? Então, e daí da fase específica que eu tô, acho que a sensação que eu tenho é passar aquela arrebentação inicial de clientes para então poder contar com alguma coisa orgânica de indicação, né? Então, a imagem que eu tenho é bem dessa de arrebentação, assim, no mar mesmo, sabe? Esse chegar lá, não que depois você não tenha algum esforço comercial, mas é esse o momento, né? Rodrigo, quantos clientes você acha que você precisa atender para isso acontecer, essa mágica das indicações meio que se retroalimentarem? Dá um chute aí. Nossa, não sei, uns 30. Não sei. Tudo bem, continua. A gente vai... 300. Entre 30 e 300, né, Rodrigo? É um bom. Bom, e eu atuo, né, para o adendo aqui é que eu atuo no 1 a 1 mesmo, né? Então, com cada família ali, no modelo da mensalidade, mas com cancelamento fácil, sim. Bom, mas esse é um primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto que eu tenho vivido agora é como eu adequo aquela metodologia maravilhosa que você pensa mas para atender a expectativa específica do cliente, né? Então, o dilema de incluir o que ele precisa para além do que ele quer, né? E aqui, no sentido de ser responsável, né? Então, você atende o cliente, ele fala, não, o meu problema é esse. E você sabe que seria negligente, digamos assim, não seria adequado você tratar aquilo sem olhar os outros temas. Como é que eu não desanimo o cara, né? Porque tem gente que vem com isso muito forte, fala, não, vamos sim, vamos ajudar sim, mas faço o que ele precisa também, sem o cara, né, desencanar e achar que eu estou tentando empurrar alguma coisa, né? Até como a Cris comentou antes. É isso. Pergunta ótima. Vou comentar primeiro e passo para a Vivi comentar a segunda. Esse número, ele está muito mais próximo do 100 do que do 30, te adiantando, Rodrigo. Então, uma vez que você tem 100 processos de consultoria bem feitinhos, de acordo com a nossa experiência, conversando com os alunos, de acordo com a experiência da Vivi, formando as planejadoras da Papo de Valor, o 100 é meio que esse número mágico aí, que depois que você atende, se você atendeu de maneira bem feita, as indicações são capazes de praticamente encher uma agenda de um planejador, sabe? Com certeza não é o 30, isso eu garanto, infelizmente. Seria maravilhoso, mas não é o 30, tá mais pro 100. Aí comenta a metodologia aí, Vi. Siga com a arrebentação aí, viu, Rodrigo? É um bom termo, né? A gente nunca usou esse. É um bom termo. Vou roubar isso aqui, achei ótimo. E eu acho que, assim, pensar nesses primeiros 30 ou nesses primeiros 100,
pensar que eu vou fazer um trabalho, eu vou, de certa forma, me manter perto daquele cliente, ele tem que lembrar que eu existo em vários momentos, eu vou fazer um bom pós-venda, não é simplesmente atender e desaparecer e esperar o cliente indicar o nosso trabalho. Acho que vale a gente ter essa lembrança. Agora, sobre a questão da metodologia, eu acho que faz muito sentido a gente pensar, eu acho que faz sentido porque é assim que a gente pensa, na nossa, inclusive. Pensar planejamento financeiro menos como um passo a passo de primeiro eu faço isso com o cliente, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, como uma metodologia super travadinha, e mais como uma grande caixa de ferramentas, que a gente tem ferramentas para lidar com estruturação bancária, ferramentas para lidar com gestão financeira como um todo, ferramentas para poder lidar com endividados, em questões comportamentais, em questões técnicas também. Então, pensar que a gente quer construir, tecnicamente, uma grande caixa de ferramentas. E a gente vai sentar na frente do cliente e a gente vai pegar as ferramentas necessárias para a gente conseguir avançar com aquele cliente. Eu acho que quando eu parei, porque eu sou engenheira, né? Metódica, gosto de um processo, do que faz e depois do que faz, e vou deixar isso aqui pronto, essa sou eu. E no começo eu tentei estruturar isso, mas cada vez que chegava uma pessoa com uma demanda completamente diferente, ou às vezes era a mesma demanda, mas a pessoa era completamente diferente, eu falava, mas não tá dando certo do mesmo jeito, eu vou tentar outro caminho. E aí sempre olhar o que está motivando aquela pessoa. Ela quer fazer o primeiro investimento. Quer fazer o primeiro investimento, mas ela está endividada. Então, como é que eu vou pegar esse conceito eu preciso resolver as dívidas dela, e para resolver as dívidas dela, eu preciso olhar para o mês dela. O que está acontecendo? Quanto ela ganha, quanto é que sai? Essa pessoa quer fazer o primeiro investimento. Eu vou usar o que está motivando ela para poder ganhar, para trazer ela mais perto, e aí cada contexto vai ser um. Mas aí a gente olha e pensa, como é que esse movimento, ela quer investir, mas ela não quer investir uma vez só. Então, eu preciso mostrar que para a gente intensificar esses investimentos e ter todos os resultados que ela quer ter, tem um pedacinho antes. Às vezes, até desenhando uma escadinha de, a gente experimentou esse pedaço aqui. Para o próximo degrau, a gente tem que resolver umas coisas aqui que vem antes. O que você acha? E participando isso, acho que vale, a gente comenta um pouco isso no livro também, que eu acho que é uma das minhas partes preferidas, que a consultoria financeira, o planejamento financeiro, não é um tipo de trabalho que a gente faz e entrega para o cliente. É um tipo de trabalho que a gente constrói com o cliente. Porque é a vida dele, é que precisa fazer sentido para ele, né? Então, acho que tem esse ponto puxando esse gancho, sabe? Eu ia comentar que eu consigo imaginar você literalmente desenhando essa escadinha. É uma coisa que você faria facilmente num papel ou no iPad na sua frente. Post-it amarelo. Um post-it amarelo, exatamente. Eu vou comentar só um ponto, Rodrigo, que eu não sei se você está presente para esse fato, assim. No geral, não é uma regra, mas no geral, a gente tem o nosso processo de prospecção, então a gente vai prospectando ali com os amigos, ou nas redes sociais, ou onde for. Geralmente, a gente tem um primeiro papo com esse possível cliente, a gente chama na formação de papo inicial. E aí, depois do papo inicial, a gente vai oferecer uma proposta e vai seguir o trabalho de consultoria. Geralmente é assim que funciona. Este papo inicial, na minha opinião, é o ponto mais subvalorizado por quem está começando. As pessoas não entendem o quão importante é esse papo inicial. Não para você converter a venda necessariamente, para isso também, mas para você criar uma conexão forte o suficiente para aquela pessoa acreditar que o seu conselho, o seu direcionamento é em prol da necessidade e do desejo dela. Se você faz um bom papo inicial, a pessoa fica mais predisposta a aceitar quando você fala, olha, eu sei que você quer investir. Mas se a gente não tiver potencial de poupança, não tem mágica que eu faça aqui com seus investimentos. Não vai ter 2.000% de rentabilidade num ano. O que vai fazer diferença aqui é o seu aporte. E para trabalhar o seu aporte, a gente vai ter que trabalhar com planejamento financeiro mais básico, orçamento. Eu acho que essa criação de confiança no papo inicial facilita um pouquinho depois o direcionamento do processo de consultoria. Às vezes a pessoa acha que a metodologia para um primeiro papo de verdade, né, o primeiro encontro de consultoria, se resolve no primeiro encontro de consultoria de fato, quando na verdade
grande parte do sucesso do primeiro encontro vem de um papo inicial bem feito. E a mesma coisa para a proposta. Um papo inicial bem feito aumenta a chance de você converter sua proposta, sei lá quantos por cento, mais que dobra, com certeza. Então eu daria muita atenção para esse papo inicial, porque eu acho que ele é chave aí para esse dilema que você está enfrentando do que vender para o cliente, de como fazer o cliente aceitar, que na verdade não é bem o que ele quer, e sim o que ele precisa. Eu acho que é o papo inicial a chave aí. Angela. Oi, prazer em conhecê-los assim, quase pessoalmente. Então, a minha dúvida é a seguinte: na verdade, eu sempre trabalhei com empresas e há pouco tempo quis migrar para a área de planejamento financeiro, mas atendi super poucos clientes, até também no final do ano passado comecei a fazer doutorado em finanças estratégicas, então a minha dificuldade é essa, assim, puxa, como precificar, né? O que a gente combina de entregar para o cliente? É o nosso tempo? É uma quantidade de reuniões? Ou é a resolução dos problemas dela? Mas também, no primeiro papo, às vezes a gente não consegue medir exatamente o que a pessoa precisa, a pessoa não sabe o que ela precisa, e coisas surgem no caminho, né? No meio do caminho, assim, assuntos, desafios. Então, para mim, isso é assim, um tanto confuso ainda, sabe? Vida real, é assim mesmo. Por isso que é tão legal, é isso. É exatamente isso. Não tem nada de errado com o seu processo. O processo é exatamente esse. Quer puxar aí, Bia? Eu puxo aqui. Pode puxar. Vou puxar, então. Um diagnóstico muito bem feito no papo inicial é muita coisa, Ângela. Infelizmente, como diz o Chan, aluno da formação, usando gerúndios assim de piada, não vai estar dando para fazer um diagnóstico muito bem feito no papo inicial. A gente vai fazer um diagnóstico ok. E com o tempo a gente pega a prática para fazer esse diagnóstico e a gente costuma conseguir mais coisas em menos tempo. Então, às vezes, com 2, 3 perguntas bem encaixadas, a gente consegue fazer uma boa leitura do cenário daquela pessoa, né? Então, esse é um ponto. Não tenha a expectativa de que no papo inicial você saiba exatamente como você vai estruturar os 8 encontros de consultoria que você vai vender. Isso não vai acontecer. Vai ter um certo nível de incerteza com o qual você vai ter que lidar. É por isso que a gente vende algo muito particular, não é parafuso, sabe? Que você faz parafuso e entrega, faz parafuso e entrega. A gente vende um processo que é construído a muitas mãos. Nem sempre só 4, porque geralmente tem as nossas do cliente e da esposa, ou do marido, ou do filho, ou da tia. Então, é um processo que ele é construído de maneira muito conjunta. Então, acho que esse é um ponto importante para notar. Com relação à estruturação e precificação dos processos de consultoria, a gente tem alguns caminhos. E esses caminhos não tem certo e errado, mas eles têm consequências. A Vivi sempre fala disso, eu acho que é uma fala muito feliz, assim. Se a gente tem um processo um pouco mais estruturado, um pouco mais sólido, a gente sofre menos no começo, porque a gente tem produtos de prateleira mais bem empacotados e a gente oferece esse produto para o cliente. Em contrapartida, a gente tem menos flexibilidade e a gente aceita que a gente vai se moldar menos à necessidade do cliente. Então, para mim, existe esse paradoxo, né? Eu quero ter algo que dá menos trabalho, é mais encaixotado, é mais fechadinho, mais fixo, ou eu quero ter algo mais flexível que vai me dar mais trabalho para elaborar cada proposta, para pensar o trabalho para cada cliente, mas eu vou me adequar de maneira mais precisa à situação daquele cliente. Então a gente sempre fica navegando entre essas duas frentes. Eu gosto muito mais dessa da direita aqui, dessa flexibilidade extrema. Eu olho para as propostas que eu mandei nos últimos anos, cada uma parece que foi escrita por uma pessoa diferente, assim, porque de fato é muito particular. Então eu tenho essa abordagem um pouquinho mais solta na hora de escrever propostas e eu vou colhendo os benefícios e os malefícios, né, as tropeçadas dessa abordagem flexível. Então acho que queria adicionar esse ponto. E eu acho que é importante pensar que todas as abordagens, elas têm suas vantagens e suas desvantagens. E o preço de cada uma delas precisa levar isso em consideração. Então, se eu vendo o que a gente chama de projeto, então eu vendo um escopo fechado, eu vou resolver X, Y e Z. Esses 3 pontos eu vou abordar na consultoria e é um valor fechado. Vai custar R$4.000. Estou chutando escopo e valores, assim. R$4.000, R$2.000, R$500, valor que for. E a quantidade de encontros ou o tempo necessário, ele vai ser um pouco livre, eu preciso ter uma margem de segurança nesse preço. É como eu costumo trabalhar, desde sempre, assim, é o jeito que eu gosto mais. Então, a gente precisa ter alguma flexibilidade, alguma margem dentro desse preço,
Porque se o cliente precisar do dobro de encontros que a princípio você pensou, você vai ter que entregar, porque foi isso que você vendeu. Ah, não, eu vendo por hora, por quantidade de encontros. Um outro modelo. A gente não consegue fechar escopo. Porque pode ser que uma coisa que a gente está estimando que um encontro vai resolver, a gente precisa de 3. Porque o buraco era muito mais fundo do que a gente estava imaginando. E nem sempre, quase nunca, quando o buraco é muito fundo, quase nunca a gente percebe isso logo no primeiro papo, mesmo. Então, a gente precisa já começar explicando, olha, o meu formato de trabalho é esse. Se a gente precisar de mais encontros, ele vai seguir essa proporção, é esse ritmo que a gente trabalha, é assim. Então, estou contando, isso precisa ser uma conversa aberta, para não ficar parecendo que, eu vendi um negócio, agora eu vou vender outro, agora eu vou vender outro, agora eu vou vender outro. A gente quer vender uma vez só para o cliente. A gente quer falar e ali a gente já quer explicar como é que vai. A gente não quer trazer outra conversa comercial no meio do, pagou a dívida, não pagou a dívida, conversou com seu marido, como é que foi lá com o gerente? Então, tá aqui uma outra proposta, enfim, a gente quer diminuir essas barreiras. Então, acho que vale pensar um pouquinho em qual é o seu modelo e aí avaliar como é que o preço vai ser incluído para garantir essa entrega. E acho que em todos esses modelos tem erro, certo, Vi? Sim. Super. Eu já tomei muito tropeço por conta disso, assim, de fazer uma proposta e gastar mais tempo do que precisava, do que eu achava que precisaria e do que eu precifiquei. Acontece. Alguma margem de erro vai acontecer sempre. Essa discussão de modelo de negócio ela é bem boa. Tem um capítulo do livro, eu recomendo especialmente esse capítulo, assim, é o 8. Chama Modelos que Funcionam. Oi? Fala onde pode pegar o livro. Falo, perdão. Que jabá ruim que eu tô fazendo aqui, né? Peraí. Você tá falando que livro que é esse? Nossa. Aí que você tá... Peraí, calma aí, segurem aí. É um jabá rápido. Esse aqui é nosso site lindo, maravilhoso da nossa escola. E aí, se você entrar no site nossa.cc e clicar aqui em pesquisa, você vai ter... Primeiro vai ter a apresentação da pesquisa. A gente fez uma versão no MASP presencial, foi muito legal. Eu tô vendo o post de algumas pessoas que eu sei que estavam lá agora. E tem a versão digital gratuita. E aí vocês vão encontrar todo o conteúdo integral aqui. E tem um capítulo desse livro que eu gosto muito, que é o capítulo 8, chama Modelos que Funcionam na Prática. E aí a gente entrevistou 8 planejadores que têm modelos bem consolidados. Estão em etapas diferentes, mas tem modelos bem consolidados. E eles falam como é que eles cobram, como é que eles pensaram, o que eles vendem, como é que eles divulgam, enfim. Eu acho que é algo que pode ajudar bastante para quem está nesse começo e para quem não está no começo também. Eu lembro que eu li isso aqui e falei, nossa, muito legal isso aqui, vou experimentar. E eu estou aqui nesse baile já há algum tempo, então acho que pode ser legal para vocês também. Todos os links estão bem explicadinhos aqui no nossa.cc. Inclusive, a lista de espera para a formação do ano que vem. Então, se vocês quiserem, tá aqui. Na listinha de espera, a gente começa em fevereiro de 23. Então, é isto. Quem gosta do papel, tem na Amazon também. Isso. Ele ficou lindo. A textura é maravilhosa.